Muito bem. Olha que interessante o que diz aqui no livro de 1 Reis, capítulo 19, no versículo 9. Fala sobre Elias. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: Sai, põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que uma voz lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram me tirar a vida. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás sobre rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar da espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Na nossa caminhada com Deus, vai haver momentos em que pode bater um certo cansaço ou até mesmo um desânimo. Você sabe que dependendo da situação, podemos sim também sentir medo. Olha, sentir medo, desânimo, cansaço não é demonstrar fraqueza, não. Não se sinta fraco ou fracassado por causa disso. Por mais que sejamos da fé, nós temos o nosso lado humano. E o lado humano possa ser que se aflore mais do que o lado da fé, dependendo da situação. Vou te dar um exemplo simples. Digamos que um cirurgião da fé, um homem de Deus, chega para operar. E quando ele olha para a mesa da cirurgia, que não vai ser uma cirurgia fácil, vai ser uma cirurgia de alto risco de morte, quando ele olha para o paciente, ele vê que é o filho dele. Por mais que ele seja um profissional, homem de Deus e da fé, tu acha que ele vai ter estrutura para fazer essa cirurgia? Não vai, porque o lado humano, o lado de pai, vai se aflorar mais do que o lado da fé, do homem de Deus e do profissional que ele é. Então, dependendo da situação, o lado humano pode se aflorar mais do que o lado da fé. E te digo mais, juntamente com o medo, a sensação de fraqueza, pode bater o cansaço, por conta das constantes guerras que também enfrentamos. Vai ter momentos que o cansaço vai bater, e de verdade, porque a vida com Deus é uma guerra. É uma guerra que não tem descanso, é uma guerra que é todo dia. Se já não é fácil lutar contra um inimigo que a gente carrega conosco, a nossa carne, que está presa ao nosso corpo e que nós nos conhecemos, agora imagina lutar contra as forças espirituais do mal que nos cercam e tentam nos dominar sem que a gente conheça. Se não é fácil lutar contra as nossas vontades, nosso eu, nosso psicológico, nosso emocional, agora imagina lutar contra o inferno, que tenta tirar nossa salvação diariamente. Então, por ser uma vida de constantes guerras, de lutas diárias, momentos como esse vão existir, momentos como medo, fraqueza, desânimo e cansaço também vão fazer parte dessa nossa caminhada, porque ninguém é forte todo o tempo, ninguém é forte o tempo todo. Repito, por mais que sejamos da fé, nós temos o nosso lado humano, e se ele tiver mais aflorado que o lado da fé, nós vamos sentir tudo isso. E quando estamos nesse momento, a nossa mente será bombardeada por pensamentos que nos fará questionar até a fé que temos em Deus. E ainda mais pelo fato de não vermos o resultado que queremos na hora. O bombardeio mental vai ser tão grande que a nossa mente começará a questionar se somos de Deus ou não somos. Porque o ser humano só consegue ver Deus nas lutas quando ele vê o resultado da fé na hora. Mas tem lutas
que o processo é mais lento, é mais demorado, e nesse o ser humano não consegue ver o agir de Deus. E nesses processos que são mais demorados é onde bate a frustração, é onde o medo vem, o desânimo também aparece. E essa demora traz a sensação de que fomos abandonados até por Deus, e que Deus não é mais com a gente. Olha, não é nada disso. Entenda. Aqui, Elias já tinha vencido os profetas de Baal, Elias já tinha feito descer fogo do céu, mostrou com o sobrenatural que só existia o Senhor como Deus, mostrou sinais, mostrou poder. E Elias, pensando que na hora em que o rei Acabe e Jezabel vissem o poder, eles iriam reconhecer Deus como seu Senhor e sair do caminho errado no qual eles estavam, Elias se frustrou quando viu que não foi isso que aconteceu. Porque Acabe estava lá no Monte Carmelo. Acabe viu o fogo descer, viu Deus se manifestar, viu que de fato Baal não era Deus. Só que ele contou para Jezabel: olha, Jezabel, Elias fez um desafio. E o desafio era que o Deus que fizesse descer fogo do céu era o verdadeiro. Olha, o nosso não respondeu, o Deus dele respondeu, e ele envergonhou Baal e matou nossos profetas. Elias pensou que Jezabel iria quebrantar o coração e reconhecer a Deus, mas foi o contrário. Jezabel se irou ainda mais contra Deus e contra Elias. Ela mandou um mensageiro ameaçando Elias, dizendo: olha, amanhã nesse mesmo horário eu vou fazer com você o que foi feito aos profetas. Elias, eu vou matar você. Elias, frustrado, fugiu, foi para o deserto temendo. Olha o que eu te falei do medo. Mesmo depois de tudo isso, mesmo depois de fazer descer fogo do céu, Elias sentiu medo e pediu para si a morte, porque para ele era melhor Deus levar do que ele morrer pelas mãos dessa mulher. Tudo porque Elias não viu na hora a resposta do que ele queria. Ele queria provar para Acabe e Jezabel que eram reis de Israel, que só tinha um Deus, não era para eles ficarem cocheando entre dois pensamentos, entre Deus e Baal, e que isso chegasse até o povo, para o povo também sair da idolatria. Por não acontecer na hora, Elias achou que foi tudo em vão. Veio a frustração, veio os pensamentos contrários, o lado humano se aflorou e Elias se sentiu para baixo. Repito, momentos como esse acontecem. E esses momentos fez com que ele dissesse até isso para Deus: olha, toma minha alma, não sou melhor do que meus pais. Era como se Elias estivesse dizendo: quem veio antes de mim foi melhor do que eu falhei nessa missão, falhei como profeta, me leva. Olha, deu tudo errado, o resultado não saiu como eu esperava. Em vez de eles reconhecerem o Senhor, eles estão com mais raiva do Senhor e querem me matar. Tá vendo? Isso não só acontece com você, não. Aconteceu com Elias também, um dos maiores profetas da fé, passando pela mesma coisa que você passa. Então entenda, vai haver momentos em que a gente vai usar nossa fé, a gente vai mostrar o poder, nós vamos fazer tudo certinho, mas o resultado não vai ser na hora. O processo vai ser mais lento. Então cuidado com os pensamentos que virão para fazer achar que você falhou, para fazer você achar que Deus não foi com você, porque não foi no momento em que ele acreditou que seria. E poxa, não é nada disso. Só que as pessoas não entendem a forma que Deus trabalha. Deus trabalha de diversas formas e temos que ter cuidado com o imediatismo, cuidado com a ansiedade. A ansiedade derruba. Em alguns momentos vai ser na hora, amém? Mas em outros momentos não vai ser na hora. Você vê que com Elias o fogo desceu na hora. Com Elias a seca que ele profetizou foi na hora. A prosperidade na vida da viúva de Sarepta também foi na hora. Muitas coisas já tinham acontecido com Elias na hora. E por essa aqui não ter sido na hora, ele não estava entendendo. Deus sempre me respondeu na hora. E por que agora não foi? Por que Acabe e Jezabel ainda resistem a Deus? Ah, Deus não é mais comigo. Agora eu tenho que fugir para não morrer. Então um anjo veio para consolá-lo e disse: levanta-te, come. E fez isso por 2 vezes. Olha o nível de medo e desânimo que Elias estava sentindo. Olha para onde ele estava sendo levado. Tudo por conta do imediatismo, por não ter visto acontecer na hora. Ele já não estava comendo, ele já não estava bebendo. Ele pegou e foi deitar para dormir novamente. É só você ler o texto anterior que eu acabei de ler. E isso te soa familiar nos tempos de hoje? A pessoa num nível de desânimo e tristeza a ponto de não comer, beber e só deitar para dormir, além do medo de morrer? Olha o nível em que Elias chegou. Já não era mais o Elias de pouco tempo atrás. Mais uma vez, o lado humano e o imediatismo faz isso, então cuidado.
Não deixe o imediatismo tirar sua paz, sua fome. Não deixe essa ansiedade, essa crise dominar você. Porque Elias ficou 40 dias nessa situação, fugindo com uma tristeza e um desânimo profundo. Porque as coisas não saíram no tempo que ele queria. Nenhum anjo conseguiu ajudá-lo, por conta da forma que ele se encontrava, e a situação só foi se agravando. Diz que Elias foi para dentro de uma caverna, como nós acabamos de ler. Elias, por conta de não ver o que ele queria na hora, achou que Deus não era mais com ele, se enfiou dentro de um buraco. Você vê que nenhum anjo conseguiu ajudá-lo, sabe por quê? Porque nesse tipo de situação, só quem pode ajudar é Deus, amém? Situações como essas, de medo, desânimo, tristeza, depressão, angústia, ansiedade, situações internas, conflitos internos, situações que diz respeito a almas, conflitos que diz respeito à fé, não vai ser a palavra de homem, não vai ser a palavra de anjo, não vai ser a presença de homem, não vai ser a presença de anjo. A única coisa que pode levantar a pessoa nessa situação é a palavra de Deus, é a presença de Deus, amém? Então, é nisso que você tem que buscar. É na palavra e na presença de Deus. E foi o que aconteceu. A palavra de quem Elias precisava veio. Diz assim, ó: ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Amém? Em outras palavras, está fazendo o que aí? Está fazendo o que nessa caverna? Com medo, desanimado, frustrado? Elias colocou tudo diante de Deus. Olha, eu tenho sido zeloso com a tua palavra. Tentei fazer o povo voltar à aliança, mas eles fizeram tudo ao contrário. Derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas, e só eu fiquei e ainda querem me matar. É justo isso? Tudo pelo teu nome, Senhor, tudo pela tua palavra, e agora eu estou sozinho. Diz no versículo 11 que Deus falou para ele: olha, sai-te, põe-te neste monte perante o Senhor. Elias, sai dessa caverna. Sabe por quê? Porque Deus não fala com ninguém na caverna. Deus só fala com o profeta nos montes, amém? Então sai desse buraco. Diz assim no versículo 11: disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cício tranquilo, suave. Diga graças a Deus. Você vê que Elias correu para a porta pensando ser o agir de Deus, mas Deus não estava no vento, mesmo o vento fendendo um monte, despedaçando rochas. Depois do vento veio um terremoto que sacudiu tudo. Elias correu para a porta da caverna pensando ser o agir de Deus novamente, mas Deus não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo. Elias correu novamente para a porta da caverna pensando ser novamente o agir de Deus, mas Deus não estava no fogo. Depois do fogo, um cício tranquilo e suave, uma brisa tranquila e suave. E ele, ouvindo essa brisa tranquila e suave, foi para a porta da caverna, e eis que Elias viu que era Deus. O agir de Deus não estava no vento forte, não estava no terremoto e nem no fogo, mas numa brisa suave. Nem sempre vai ser na força do vento que fende rochas, nem sempre vai ser na força do terremoto que derruba tudo, nem tampouco no fogo que consome todas as coisas, mas tem coisas que será numa brisa suave, na perseverança, na tranquilidade de esperar a voz e o agir de Deus, amém? E novamente a voz lhe perguntou pela segunda vez: que fazes aqui, Elias? Ele colocou tudo diante de Deus novamente. A voz falou: volta para o teu caminho, sai dessa caverna, volta para o teu caminho. Esse não é o caminho que você tem que trilhar, volta para o teu caminho. Diz assim no 17: quem escapar da espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Deus consolou Elias, amém? Olha, Elias, você não está sozinho, não. Você está pensando que tudo que você fez foi vão? Não foi não, você não está sozinho não. Ele saiu da caverna e dali para frente o medo, a tristeza e a frustração também saiu dele. Aquele desânimo saiu, porque a palavra que tinha que chegar chegou até Elias. A palavra de Deus, a presença de quem tinha que chegar chegou até Elias, a presença de Deus. Então situações como essa, em que as coisas que você tanto quer por meio da fé não acontecem de forma imediata, não é para você sentir medo, desanimar ou se sentir frustrado, ou pensar que Deus te abandonou, não. E nem pense que você falhou, tome cuidado. Repito, cuidado com o imediatismo.
A fé faz muitas coisas acontecer na hora, mas também tem coisas que levarão um pouco mais de tempo. E por você querer de imediato, vai te causar a sensação de que foi tudo em vão. E não é nada disso. O imediatismo faz a pessoa acreditar que foi tudo em vão, todo o esforço que ela fez para conquistar algo. Elias não entendeu quando o que ele mais queria não aconteceu na hora. E ainda foi ameaçado de morte. Mas na caverna Deus ensinou a Elias que Deus trabalha de forma diferente. Como? Naquilo que ele pensou que era o agir de Deus, não era. Não foi no vento forte, não foi no terremoto, não foi no fogo. Numa brisa suave, aonde talvez ele pensasse que não fosse Deus, ali que Deus estava. Então Deus mostrou isso para Elias. Elias, eu não trabalho da forma que você pensa. Naquilo que você pensa que eu estou, eu posso não estar. Eu trabalho de acordo com propósitos, às vezes de imediato e às vezes não. Como na suavidade do vento. Deus trabalha de diversas formas, pessoal. Elias teve que ir para a caverna para entender isso. Na caverna, Elias pensou que seria o seu fim, mas foi o começo de uma nova mentalidade. Vai haver situações que será na hora, mas vai haver situações que levará um pouco mais de tempo, mas em todas Deus vai estar com você, amém? Então não desanime. Não ache que você falhou, não se sinta frustrado. Não perca a sua fome, não se deprima. O que Paulo nos ensinou no livro de Hebreus 10:36? Tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então a perseverança, ela é necessária, principalmente para promessas que levarão um pouco mais de tempo para acontecer. Então continue confiando em Deus, não desista. Vá naquilo que levantou Elias. O que levantou Elias foi a palavra de Deus. Busca a presença de quem fez Elias sair da caverna. Não foi a presença de anjo, não foi a presença de ninguém, foi a presença de Deus. Quem consolou Elias foi Deus. Então não busque consolo em cavernas, não busque abrigo em cavernas, busque em Deus. E Elias achou que estava sozinho, mas não estava. Deus falou que tinha 7.000 com ele. Elias não viu os 7.000, mas tinha. Olha, você não está sozinho. A presença de Deus está com você. Você pode não ver, mas ela está com você. Amém? Olha, essa palavra te levante, essa palavra te dê forças e que te abençoe. Em nome do Senhor Jesus, tá bom? Fique na fé. Deus é com você.